Hello everyone and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai aprender como usar pronomes em inglês e eu vou fazer alguns paralelos com o português também para mostrar para vocês as principais diferenças que existem entre esses dois idiomas. So let's dive in. Bom, pessoal, primeiro de tudo eu vou começar mostrando para vocês um exemplo de um textinho em português e esse mesmo texto traduzido para o inglês. Ontem fui ao mercado de manhã, comprei frutas, pão e leite. Depois encontrei uma amiga lá e conversei com ela por alguns minutos. Depois voltei para casa e preparei o café da manhã. Bom, pessoal, o que a gente consegue ver nesse texto aqui? Aqui a gente sabe quem fez todas essas ações, que no caso fui eu. Só que a gente sabe disso, muito embora não esteja escrito explicitamente no texto a palavra eu. O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Eu tô querendo dizer que em português a gente não precisa necessariamente escrever o pronome para que a gente entenda quem executou a ação. Se em português eu escrevesse esse mesmo texto com a palavra eu fui no mercado de manhã, eu comprei frutas, pão e leite, eu encontrei uma amiga, eu conversei com ela por alguns minutos, depois eu voltei para casa e eu preparei o café da manhã. Então, se esse mesmo texto for reescrito com a palavra eu, embora não fique gramaticalmente errado, vai ficar muito repetitivo. Então, em português, o que a gente faz? A gente oculta o pronome para evitar essa repetição e mesmo assim a gente consegue entender sem prejuízo algum quem fez aquela ação. Em inglês isso não vai acontecer. Esse conceito de pronome oculto não existe, pessoal, e essa é uma das principais diferenças estruturais entre o português e o inglês. Sempre que eu passo alguma atividade para os alunos escreverem o que eles fizeram no fim de semana, eles ficam com várias dúvidas com relação a isso. Teacher, mas eu preciso ficar repetindo o pronome eu fui para tal lugar, eu encontrei tal pessoa, eu fiz tal coisa. E sim, pessoal, em inglês a gente tem que repetir o pronome. Pode parecer repetitivo e na verdade é realmente bastante repetitivo, mas não é gramaticalmente errado, muito pelo contrário. Quando a gente repete o pronome em inglês, é gramaticalmente certo e é natural. Então, pessoal, esse mesmo textinho que eu li para vocês em português, em inglês ficaria da seguinte forma: I went to the supermarket in the morning. I brought fruit, bread and milk. I met a friend there and I talked to her for a few minutes. After that, I went back home and I made breakfast. Então, apesar de parecer que a gente está repetindo muito a palavra I, realmente a gente está mesmo repetindo bastante. Isso é natural e é gramaticalmente correto. Em inglês, pessoal, a gente vai ter vários outros pronomes pessoais, que são esses que vocês estão vendo aí na telinha, mas eu quero dar atenção especial para o pronome it. Esse pronome, pessoal, é um pronome que não existe equivalente em português. Então, a gente vai usar esse pronome toda vez que a gente estiver se referindo a uma coisa que não é humana. E por que eu estou enfatizando que a gente vai usar esse pronome quando a gente estiver se referindo a uma coisa que não é humana? Eu já vi alguns professores dizerem que it se refere a objetos no geral. Isso tem um fundo de verdade, pessoal, mas eu não gosto de explicar dessa forma, porque senão os alunos ficam presos a objetos físicos. Então, muitas vezes, quando a gente fala objeto, é normal que na nossa cabeça venha um objeto de fato, então uma caneta, um lápis, uma mesa, uma cama, mas na verdade o it não se refere a objetos físicos somente, ele se refere a qualquer coisa que não é humana, então ele pode se referir a um sentimento, então percebem, sentimento não é um objeto, é uma coisa mais abstrata. It pode se referir a um país, a uma cidade, então de novo, já não é gramaticalmente falando, acaba sendo um objeto, mas para facilitar a compreensão de vocês, eu não quero que vocês imaginem que it vai se referir a um objeto. It vai se referir a tudo que não é humano. Pode se referir, inclusive, a animais também. E sabendo, pessoal, que inglês é um idioma que a gente sempre vai precisar ter o pronome explícito, a gente não vai ter esse conceito de pronome oculto. E sabendo que it se refere a tudo aquilo que não é humano, agora eu quero dar para vocês alguns exemplos em que a gente vai usar o it. Vou trazer alguns exemplos em português e depois vou transformar esses exemplos em inglês, tá legal? Ah, mas isso aqui não é uma aula de inglês? Sim, isso aqui é uma aula de inglês, pessoal. Mas o que eu noto é que pra gente conseguir aprender um segundo idioma, a gente primeiro precisa conhecer um pouquinho do nosso idioma para que a gente consiga fazer essa transferência com um pouco mais de facilidade. O exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu comprei um celular
e é ótimo. Eu comprei um celular e é ótimo. Aqui em português a gente consegue entender que eu tô falando do celular. Então aqui a gente vai ter esse verbo solto, né? É ótimo. Se referindo ao celular, claro, isso aqui a gente consegue entender. Mas se eu for traduzir essa frase para o inglês, pessoal, ficaria da seguinte forma: I bought a new cell phone and it is great. It is great. O pronome aqui que a gente está usando para se referir ao celular, ao cell phone, it. Esse pronome, como eu falei anteriormente, precisa existir. A gente não pode colocar essa frase sem o it, porque verbos não podem ficar soltos em inglês. Não existe esse conceito de pronome oculto, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então, bom, pessoal, esse mesmo conceito vai se aplicar nas seguintes frases. Está chovendo. Em português é muito comum a gente começar frases dessa forma. Está chovendo, está frio, está calor. Em inglês isso aqui não vai poder acontecer. Então a gente sempre precisa colocar o pronome. Mesmo nesse caso que o pronome não existe, em inglês ele vai precisar existir. Em inglês essas frases ficariam da seguinte forma. Vocês percebem que em todas as frases o it, ele inicia a frase. O it vai ser o nosso pronome. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, pessoal. Eu moro numa casa e é super confortável. Novamente, I live in a house and it is very comfortable. Bom, pessoal, esses são os primeiros pronomes que a gente tem. E por que que é muito importante a gente aprender os pronomes? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme maravilhoso chamado Arrival. Em português o título do filme ficou A Chegada, se eu não me engano. E esse é um filme super legal, linguisticamente falando, pessoal, porque, bom, o plot do filme é o seguinte: alienígenas invadem o planeta Terra e as Forças Armadas Americanas decidem contratar uma linguista para estabelecer um contato entre os americanos e os alienígenas. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa linguista tentando se comunicar com os alienígenas. Então, pessoal, ela tenta estabelecer essa comunicação de uma maneira bastante primitiva. Primeiro, ela começa falando quem ela é para que eles entendam esse conceito de identidade e, a partir disso, eles falem quem eles são. Eu só tô falando isso para que vocês entendam, pessoal, que não é à toa que pronome é um dos primeiros assuntos que a gente estuda quando a gente está aprendendo um outro idioma. Então, é a partir do pronome que a gente vai conseguir existir no mundo, que a gente vai conseguir falar quem a gente é e o que a gente está fazendo. A título de curiosidade, pessoal, a gente tem todos os pronomes, tanto masculinos quanto femininos aqui, pronomes singulares e pronomes plurais também, tá legal? Hoje em dia, a gente tem essa questão de pessoas que não se identificam com pronomes femininos e pessoas que não se identificam com pronomes masculinos. Caso seja o seu caso, você pode usar o pronome they. O pronome they é um pronome neutro, apesar dele ser plural, a gente pode usá-lo toda vez que uma pessoa não se enquadrar nesses dois gêneros. Bom, agora a gente vai falar de uma segunda categoria de pronomes. Como eu falei para vocês anteriormente, em inglês é uma língua que a gente sempre precisa ter um pronome explícito. E esse conceito vai se manifestar ao longo de todos os pronomes que eu mostrar para vocês ao longo do vídeo. A segunda categoria de pronomes que a gente tem é algo que a gente vai chamar de pronome objeto. Esse nome não é à toa, a título de curiosidade a gente dá esse nome porque normalmente a gente vai usar esses pronomes porque eles descrevem quem recebe uma ação. Então os pronomes objetos são esses que estão aparecendo aí na telinha para vocês. A gente vai usar esses pronomes para descrever quando uma pessoa está recebendo uma ação. Normalmente, esses pronomes eles vão aparecer depois de verbos. Então, por exemplo, yesterday I saw Julia at the mall. I called her, but she didn't answer. Later, she texted me and said she was busy. I invited her to have coffee with us. Como vocês podem ver, o pronome objeto, ele sempre está aparecendo depois do verbo. Ou seja, ele está indicando aqui quem que recebeu aquela ação que foi anteriormente dita. É claro, pessoal, que aqui a gente vai usar esses pronomes dentro de contextos. Então, para que não haja dúvida acerca de quem a gente está se referindo, tá legal? Bom, um outro exemplo de pronome que a gente tem, pessoal, são os pronomes possessivos. São esses pronomes que a gente vai usar para dizer que algo pertence a alguém. Esses pronomes, eles vão se relacionar muito intimamente com uma outra categoria de pronomes que a gente tem, que também são pronomes possessivos, mas a gente vai usá-los de diferentes formas. Eu vou colocar o contraste deles aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Em termos de sentido,
eles têm o mesmo significado. A única diferença aqui é a posição na frase em que eles vão se encontrar. Na primeira categoria, pessoal, eu poderia dizer, por exemplo, this is my cell phone, this is her bag, this is their son, this is his car. Aqui, como vocês podem ver, em todos os exemplos, eu vou ter o pronome e depois eu vou ter substantivos. Substantivos são coisas no geral. Aqui pode ser tanto coisas abstratas quanto coisas físicas. Já quando a gente tiver a segunda categoria de pronomes, pessoal, essa ordem ela vai mudar um pouco. Então, por exemplo, usando os mesmos exemplos que eu dei, usando essa segunda categoria de pronomes, a ordem ficaria da seguinte forma. Vocês podem observar que a ordem aqui mudou, mas o sentido vai permanecer o mesmo, tá legal? Um outro contexto em que a gente também vai usar essa segunda categoria de pronomes é quando, de novo, a gente estiver falando de um contexto, então a gente souber ao que a gente está se referindo e a gente quiser evitar repetição. Mas eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro na cabeça de vocês. Vamos supor que eu fale para vocês, my house is big and super comfortable. E aí vocês querem falar da casa de vocês. Vocês podem dizer mine is as well. Aqui, pessoal, vocês estão falando da casa de vocês também. Só que para evitar a repetição da palavra casa, ou seja, para evitar a repetição do substantivo, vocês podem simplesmente usar o pronome possessivo. Então, ele vai entrar nesses dois casos. Ele vai entrar no caso em que a gente mudar a ordem e ele vai entrar para fazer a substituição de um substantivo. É claro, nesse segundo caso aqui, pessoal, a gente precisa ter um contexto para que a gente entenda ao que esse pronome está se referindo. Tá legal? Bom, pessoal, I hope you liked the video. If you did, please leave your like below. If you want to know more about my work, I'm gonna leave a link below as well, so you can check it out later. That's it for today. Thank you very much for watching me and see you again next video.